E agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, queridos, chamados para servir aqui na Rádio Manaim. Nós vamos iniciando nessa quarta-feira mais uma entrevista, mais um bate-papo, mais um testemunhal de um dos nossos irmãos que vai nos contar como foi o seu chamado para servir nessa obra. Antes, deixa eu mandar um grande abraço aqui para a irmã Silvia, que está lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, ouvindo aqui a programação da Rádio Manaim, e ela está parabenizando a irmã Iris de Almenara. Foi aniversário dela ontem, a irmã Iris, né? E ela está mandando um grande abraço aqui para a irmã Iris de Almenara. E nós também estamos mandando um abraço aqui para a irmã Iris pelo seu aniversário, tá bom? E um grande abraço aos irmãos que estão aí nos Estados Unidos acompanhando a nossa programação. Queridos, começando mais um então Chamados para Servir nesta quarta-feira, e hoje estamos recebendo aqui o nosso irmão. Mas antes, deixa eu chamar aqui o pastor João Carlos Braga, que está conosco aqui. Hoje é dia de fazer hora extra, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. É uma hora extra que vale a pena, Vale a pena, né? Muito bom. Nós até comentamos hoje na madrugada, conhecer e prosseguir em conhecer Verdade. O Senhor. E a cada quarta-feira a gente vai conhecendo formas novas do Senhor agir, Verdade. Do Senhor operar, e isso vai só nos fazendo conhecer cada vez mais esse Senhor Jesus maravilhoso que opera nas nossas vidas. E hoje é dia de conhecer mais. Aleluia. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso irmão Leonardo, o Léo, que está lá nos Estados Unidos. Ele trabalha com construção civil. A exemplo aqui do nosso convidado também, que é um microempresário dessa área de construção civil. O irmão Léo tá lá nos Estados Unidos, aqui mandou uma foto pra mim aqui. Tá trabalhando, hein, Léo? Deus te abençoe aí, viu? Um abraço a você e a toda a sua família aí nos Estados Unidos. O nosso convidado de hoje é o pastor Elias Rodrigues, que está aqui conosco. Ele que está pastor, né? Há 21 anos já, pastor. Ele serve ao Senhor ali, está pastor à frente da Igreja Cristã Maranata da Ilha do Príncipe 1 e 2, para quem conhece aqui Vitória, fica pertinho da rodoviária, ali na Vila Rubim, né? Ele é o esposo da irmã Rosana, a sua esposa chama-se Rosana, e pai de 3 filhos, 2 homens, Davi e Paulo Vitor, e da Kate Namara, né? Falei direitinho o nome, né? Kate Namara, tá certinho então. Obrigado, pastor, pela vinda aqui, por ter aceito o nosso convite de estar aqui para falar, contar aquilo que Deus tem feito na vida do senhor, da sua esposa, da sua família, nesse chamado para servir nessa obra. Muito obrigado, pastor. Amém, obrigado, nada. Não, nada. A paz do Senhor a todos, pastor Cleber, pastor irmão. Amém, querido. Pastor, 21 anos como pastor. 21 anos, né, como pastor. Isso. Mas o senhor me falou ali em off, fora do ar, que o senhor nasceu numa família, num lar evangélico, no berço evangélico. O pai e a mãe do senhor eram da Assembleia de Deus. Isso. Não é isso? E por isso o senhor foi crente desde pequenininho, já nasceu crente, servindo ao Senhor, já aceitando o Senhor como seu Salvador. Foi mais ou menos assim ou não? Isso. Foi mais ou menos isso, né? A gente é criança, né? Quando criança, adolescente, a gente vai pelos pais, né? O pai vai levando no braço. A gente ia assim, e a Assembleia era bem rígida, era bom, entendeu? Então, só que aí eu tive aquele período de interjovem, né? Que sai da adolescência para jovem, né? Só que eu até contei, né? Que a minha experiência, quando eu comecei já partindo para jovem, eu estava com 14 anos, eu já estava trabalhando as lojas que eu trabalhava, o emprego que eu arrumei. No comércio? O primeiro emprego foi em artigos religiosos, né? Sim. Ali no mercado da Vila Rubim. Ali na Vila Rubim? Isso. Onde tem uma estátua grandona? Tem, por ali. Aquelas coisas ali. E eu fui criado ali naquele período. Só que eu tinha esse desejo, um desejo no meu coração de um dia me batizar. Sim. Aí eu cheguei na igreja e falei assim, eu quero foi aí que eu creio que a gente tem que ter muito cuidado, muitas vezes até com os jovens, né? Que eu ia fazer 15 anos, eu falei assim, eu quero me batizar. Eu fui até, né, irmão, que anunciaram o batismo. E eu perguntei o que eu tinha que fazer para batizar. Ela falou que eu tinha que aceitar Jesus. Até que levantei a mão, aceitei assim, né? Mas aquilo me bateu assim, tipo aí veio as dúvidas.
Eu fui criado na igreja, assembleia, tá? Aquele negócio. Nasceu da E Assembleia? não tinha ninguém para mim. Aí eu falei assim, eu tenho que aceitar Jesus? Não. Então dali eu comecei então me afastar, porque eu achei que aquilo não estava certo. Fez o E efeito, não me batizei. fez o efeito contrário, né? Não me batizei. Aí foi quando meu primeiro emprego é em outra loja grande de artigos religiosos também. Então foi ali que eu entrei mesmo, que eu fui cotado para ser subgerente da loja na época. Eu tinha muita condição, eu sabia tudo mesmo. De tudo que você podia imaginar, eu sabia. Aí então, aí foi quando eu conheci minha esposa. Eu conheci minha esposa, Dona Rosana. Na Assembleia de Deus mesmo? Não, a Rosana já era da obra. Ah, sim. A Rosana já era da obra. O pai dela era diácono, né? Mãe, tudo. Na igreja do Parque Moscoso. Eles sim. eram ali da igreja do Parque Moscoso. Naquela época, pastor Acassi, pastor Denardes. Era tudo diácono, aquele povo. Eu entrei e comecei a ir na igreja. Né? Eu ia por causa da Rosana. Que ela falou, quando eu conheci ela, falou assim: mesma coisa que ela botou logo uma placa grandona. Sou crente, sou evangélico. Graças a Deus. Você tem que falar com meus pais. Eu falei, vou. Só que antes eu vou falar que o meu negócio era baile, né? Eu gostava de festas. Baile, você manda qualquer clube de Vitória, você falava, eu conheço. Eu ia. Já com 15, 16 anos eu conhecia tudo. Onde você fala assim, tem uma festa lá num buraco, não sei de onde, eu ia. Tem uma coisa. E aí um dia eu vinha numa festa, estava angustiado. Depois virei a noite toda, né? Festa. Madrugada eu vinha, nunca tive namorada. Aí eu falei assim, aí eu falei com Deus: poxa, eu nunca tive uma namorada. Eu tenho que me dar uma namorada. Mas eu quero uma assim, que tá. Foi aí quando eu conheci a Dona Rosana. Olha só. Foi de imediato. Eu já conheci ela, ia começar, ela falou, não, senhor. Aí ela falou, já botou logo, você tem que ir na igreja comigo. Vamos pra igreja. Aí domingo eu ia, no sábado eu ia. Só que eu largava em casa, ia pro baile. Meu Deus. Vou, né? Gostava dessas coisas. E eu não queria. Já tá passando, nós estávamos namorando, já estava noivo. Ela botou um ultimato: se você não aceitar Jesus, nós não casa. Aí já veio com essa conversa de novo de aceitar Jesus. Mesma conversa. Aí eu falei: nós não vamos casar nunca. Eu não vou aceitar Jesus. O senhor queria se batizar, mas não queria aceitar Jesus. Mas ali já estava difícil. Eu falei: não quero. Eu gosto disso aqui. Eu gosto da minha vida. Aí dentro da loja, um dia, eu trabalhando lá, nós já estava. Eu estava com 22 anos. 21 anos para 20. Eu ia fazer 21. Aí o senhor falou comigo. Lógico. Eu estava indo. Eu ia, chorava, né? Uma bênção. Ia pra igreja, chorava. Eu só fui começando a trabalhar, né? 4 anos indo. 4 anos, quase 4 anos. 3 anos e pouco. Aí o senhor falou comigo: errando ou não errando, você não sai mais da minha presença. Tinha um colega meu que era até da Igreja Batista. Aí você falou o quê, rapaz? Eu falei, nada não. Aí eu comecei a meditar assim: se essa é a condição, então eu vou sair. Aí naquele dia eu decidi. Cheguei em casa e falei assim: hoje, a partir de hoje eu vou pra igreja. Aí ficou assim: tá bom. E naquela noite anunciou o batismo. Anunciou o batismo. Pastor Antônio Fernandes. Aí quem quiser batizar, vem aqui na frente, tá? Dá um nome. Aí eu vou lá, dar o nome. Aí já fui bem assim: vamos falar que eu tenho que aceitar Jesus. Aí vai complicar de novo. Não vai prestar. Só que aí quando eu cheguei lá, eu falei: tem que dar um nome aqui. Aí eu falei: o que eu tenho que fazer para batizar? Você vai dar o nome aqui e nós vamos consultar o Senhor se Ele permite você se batizar. Aí eu fui para casa assim: isso. Agora é o contrário. Agora virou, né? Ele mudou. Ele tem que permitir, ele vai permitir se eu quero, se ele me aceita ou não. Aí ele começou a... Mexeu com o senhor. Aí eu comecei, aí já estava, né, definido, eu estava orando, comecei a orar, a buscar. Eu até contei com ele nesse período que eu estava
né, no processo do batismo, já tinha. Aí consultar no Senhor foi uma roda de grupo de intercessão, mas que todo mundo quer ser. E você tinha que levantar e orar e pedir ao Senhor. Eu falei, melhor ter aceitado Jesus. Levantado a mão. Mas aí você consultou, aí depois veio a resposta. Aí eu estava no processo para batizar, que ia ser um mês. Aí eu já falei com o Kleber, aí eu fui indo num clube. Aí eu cheguei num clube, que eu virava, né? Eu saía de um clube, estava de noite, saía de manhã, no outro dia. Especialista em festa. Eu gostava. Tudo quanto é trem. Aí de música. Só não bebia nem fumar, porque eu era esportista, eu gostava de correr. Eu fui o segundo melhor de Vitória. De corrida. Aí, eu lembro que o senhor me levantou. Eu fui levantado bem acima de todo mundo. Eu estava em cima, assim, eu comecei a levantar e eu via todo mundo embaixo. Aí eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí se eu for o seu lugar, não é aqui. Aí eu fui embora. 10h30, cheguei em casa. Minha mãe botou a mão na testa, tá doente. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, nada não. Aí no outro dia fiquei sabendo, teve tiroteio dentro da... Olha só, Deus deu um livramento, né? Daí pra cá acabou. Acabou. Falei, agora é essa. Aí foi quando veio o batismo, eu me batizei. Daí pra cá. Aí o que me sustentou mesmo, eu falo sempre que tem a eleição. Ato e processo. E o chamado. Mas o processo, a grande bem dessa obra é o processo. Não é só a eleição, é o processo. A eleição, o chamado, todo mundo. Mas o processo, que foi mês de graça. Aí Bíblia eu comia até... Lia a Bíblia o tempo todo. Eu comia com farinha. Só que aí, eu ainda tinha, lógico, entendimento da Assembleia, muita coisa. Aqueles divinos da Assembleia, que eles tinham de estudo, eu gosto de escola dominical. Hoje eu como escola dominical. Eu lia tudo. Eu respondia aquilo tudo. Comecei a responder aquilo tudo. Um dia eu perguntei até o diácono. Falei, rapaz, eu tô lendo isso aqui, tal, da Assembleia, né? Tem umas respostas aqui. Rapaz, examinar tudo e retenho bem. A palavra dele pra mim. Eu falei, glória a Deus. Aí depois começou os seminários, né? Aí seminário, então, foi o divisor de água. O senhor aceitou Jesus, aí, né? Pronto, eu já estava no processo. Aí casei, lógico. Graças a Deus. Aí, não, aceitei, batizei esse ano, tipo assim. Aí eu falei com ela, o ano que vem de casa. Ela, como? Não, o ano que vem de casa. Aí já montei tudo, arrumei as coisas. E acertou a vida, E ela né? falou assim, agora eu vou casar. O senhor me contou uma experiência, o senhor começou a me contar em off ali. Eu gostaria que o senhor contasse aqui pros irmãos. Como que foi essa experiência? O senhor trabalha na área da construção civil. O senhor caiu do 6º andar ou do 7º andar? 6 metros. 6 metros? 6 metros, não. Mas 6 metros, queda é queda. 6 metros. Eu estava trabalhando, acho que foi em 2008, eu estava pastor. Aí eu estava trabalhando e tal, a última hora, né, de ir embora e tal. As meninas estavam comigo e falaram assim, vambora, pastor. Eu falei, não, rapaz, vamos ficar mais um pouquinho. Pastor Justo, não, o irmão Justo, né, que era da igreja de Ninguetá, vambora. Eu falei, não, só vou botar essa tábua aqui, pra gente deixar pronto pra andar. Aí você vai entender agora. Aí eu pregar a tábua, a trava quebrou, eu... Que é? Aí acordei assim, se tu viu. Vamos botar isso aqui. Aqui fosse um jardim de 1 metro por 60. O resto é tudo escada de... Eu caí no jardim. Eu caí no jardim. Na terra? Na terra, no jardim. E quebrou alguma coisa? Nada. Quando quebrei só essa mão aqui, aí foi só a mão. E que ela foi aqui, amorteceu. Amorteceu a queda ali, né? Aí, só que tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era meio assim, meio imprudente, eu falava, né? Subia assim, cinta e ficava assim no andame, esse andame tá bom, tal. Ficava testando o andame. Aí quando tava todo em casa, todo, né, já recuperando, ele chega lá, pastor, eu tive um sonho com o senhor, eu tive um sonho que era eu que ia cair. Eu tava todo quebrado em casa, o senhor chegava com a cesta básica. Era ele que ia cair. Olha só.
O Senhor deu uma experiência para ele. Aí eu falei, Bruno, essa é para você. De deixar a imprudência para poder não ter um mal pior na vida dele, né? Verdade. Aí ele recebeu uma bênção. Aí depois trabalhei um pouco mais, depois me recuperei, graças a Deus. Não ficou sequela? Né? Nada. Uma semana já estava com o tipóia trabalhando, estava todo mundo. O senhor também teve um AVC? AVC foi agora há pouco, né? Agora há pouco? Quanto tempo? Acho que um ano, 2 anos, acho que 2 anos. Como aconteceu? Foi a minha... Eu estava dentro do 0800. Para quem não sabe, o pastor Elias, ele trabalha, ele presta serviço voluntariamente ali no presbitério, no 0800, atendendo os sábado e domingo. Sábado e domingo, né, pastor? Aí o senhor estava lá trabalhando e o que aconteceu? Aí começou a adormecer tudo. Tudo, fiquei ruim. Aí o companheiro chegou, estava chegando, o pastor Fábio. Aí eu corri lá, fui pro presbitério. É do lado, né? Do lado do presbitério. Aí eu fui lá, chamei o menino e falei, pai, chama a ambulância que eu não tô bem, não. Tô passando mal, adormeceu tudo, tô ruim. Aí eu disse o nome dele, o segurança, deixa eu chamar. Aí o pastor Fábio chegou e falou, não, vou levar você logo. Anda aqui no carro. Aí me levou pro hospital ali do Serra, né? Ele teve pertinho? Todo atendimento, glória a Deus, ali atenderam e tal, me deixaram ali quietinho, deram o procedimento primeiro, aí depois me transferiram. Aí começaram a fazer os exames, né? Aí fizeram tomografia, fizeram ressonância, só que não acharam nada. É mesmo? Aí eu fui pro hospital assim, fiquei 20 dias lá e fizeram toda a bateria de exame. De segundo a neuro, né? Falou assim, olha, teve uma coisinha bem, né? Mas isso tudo aí e sem a sequela, não tem nada. Ainda dá umas dormênciazinhas, mas... Não ficou nada de sequela, olha só. Aí, a glória de Jesus. Glória a Deus. Aí assim, eu me lembro, no casamento, rapaz, eu ia casar em janeiro, né? Meu pai tinha se afastado da igreja, começou a beber, aí se envolveu numa confusão, aí passou mal, né? O ruim ficou no médico. Aí voltou lá, né? Segundo os bons da Assembleia que foram lá visitar, ele voltou e tal. Só que naquela noite que ele falou assim, agora a partir de hoje eu volto para a igreja, não quero saber mais dessa vida e tal. O senhor levou ele naquela noite. 3 meses do meu casamento. 3 meses depois o senhor havia casado? Não, que eu ia casar. Aqui ia casar? 3 meses para Casar. E 1 ano de convertido, nem 1 ano ainda. Como é que o senhor assimilou isso? Aquilo ali foi assim, né? Eu fiquei... Aí minha esposa, não, vou ter que... E o casamento? Não, vou casar. Então levou. Aí tratamos tudo. Eu até que assimilei assim bem, assim no sentido, né, que eu entendi, né, que se ele voltasse, ele não ia voltar. Sim, pastor Elias, tem um texto da Bíblia que fala assim: não sabeis vós que Deus ceifa o justo na sua mocidade para que não se desvie dos seus caminhos? Como o senhor contou, seu pai estava fora. Depois de 20 anos ele se afasta. Se afastou, né? Aí se afastou, deixou o Senhor. De repente, quando ele toma a decisão de querer novamente estar na presença do Senhor, essa foi a dica. Foi a chave para o Senhor dizer assim: agora eu vou pegar ele e trazer ele para cá, para junto de mim. E foi novo, 45 anos. Então, 45 anos, novo, né? é o texto. É o texto, também. Deus ceifa o justo da sua mocidade para que não se desvie dos seus caminhos. Entendemos que ele ia voltar, não ia continuar segurado. O que eu falei? Processo. O processo, eu acho que o fundamental da obra é o processo. E hoje a gente, igual no 0800, a gente lida muito com os irmãos lá. Então quando ele liga, mas eu tô assim, tal, falo assim, você já fez isso. Porque tudo que você tem revelado, a gente não é 100% perfeito, mas a gente procura o máximo botar em prática, porque esse é o nosso processo. Se nós não botarmos, não adianta. Porque o processo podia ser de várias formas, né? Podia ser de entretenimento, nós podíamos estar aqui cantando outras coisas. Não, o processo é revelado pelo Senhor e é isso aí que nos sustenta. Que é o processo. Sem essa gama, esse conteúdo de revelações, direção que o Senhor tem dado, é isso aqui, né? Ele fala assim, é agora 24 horas, tudo isso faz parte do processo. É o culto,
Tudo que tem revelado, orientado, está dentro do nosso processo. É o aprendizado de escola dominical. Aí eu falei assim, não, é nosso processo. O nosso processo é esse que o Senhor tem nos dado. Agora, houve também algo onde Deus operou uma bênção na vida da Rosana, da dona Rosana, a esposa do senhor, não foi? Foi pouco tempo agora também, um ano pouco, né? Teve muitas coisas, mas essa foi mais assim, puxado, né? Que ela mais grave? Ia fazer teve problema de vesícula, né? Vesícula. A operação de vesícula é simples. Você vai lá, o cara bota isso, assim, tira, acabou e resolve. Mas dela complicou. Entrou a pedra era o maior cuidado que estava tendo é esse. Que a pedra entrou da vesícula, entrou na canal da bile. E o canal da bile ele passa o negócio do pâncreas, passa tudo ali, né? Negócio do fígado. E ela ficou foi para o hospital, muita dor. Aí dali foi transferido, só que naquele período vai para o hospital, vai transferir, vai para lá, vai fazer procedimento. Demora um pouco, né? Tinha que fazer ressonância. Eles esperaram porque tinha que fazer uma tomografia para saber onde é que estava a pedra na canal da bile para poder operar. Isso inflamou. Eu me lembro que o médico, olha só, meu filho estava no hospital com ela. Pai, o médico falou que minha mãe vai embora para casa. Ele, como ela vai para casa? Não, eles vão operar ela não. Eu falei, deixa eu chamar esse médico aí. Chama esse médico. Aí quando eu for chamar o médico, ele falou assim, o papai quer falar com o senhor. Ele falou, não, espera um pouquinho. Aí esperar. Aí eu falei, fala com ele, eu quero falar com ele. Aí depois aí eu clamei já falando, né? Mas já estava meio que clamando e já. Aí o senhor falou assim, ó. Aí ele me ligou. Pai, ó, o médico falou que vai operar ela amanhã. Eles vão operar amanhã. Porque eu acho que eles achavam que agora vamos deixar, né? Não tem mais que operar, né? Não sei se eles fizeram na tomografia, viram alguma coisa que não. Rapaz. Aí pronto. Aí levaram, operaram. Foi complicada. Aí depois já ficou ainda. Nesse processo todo foi 3 meses, né? Entre operação e tudo. De internação, 3 meses. Internação, operação. Aí a operação ficou mais um mês, né? E dá um baque, né? Ela sentiu muito, a gente tratou, cuidou. Eu agradeço, ela está bem recuperada. Graças a Deus. Voluntário de Manaim, está trabalhando na Manaim. Amanhã, hoje é sexta? Não, hoje já é quarta-feira. Não, aí sexta-feira já sobe Manaim. Já vai para lá. Não, ela está aqui na rodoviária, né? Então, tá. Agora a rodoviária tem seminário. No Manaim da rodoviária. Rodoviária, Amém. Tá toda a estrutura boa lá para seminário agora. Nós vamos ter seminário agora dia 24, né? Aí tem toda a estrutura. Pastor Clipe está lá, trabalhando muito. Quanto tempo você já está no 0800, pastor? Se não vai fazer 5 anos agora, tem 4 anos e pouco. Algumas ou muitas experiências que o senhor poderia contar algumas pra gente aqui? Muitas. Vou botar uma aqui que... Geralmente hoje a experiência muito hoje está no quadro de muitas pessoas de isolamento, né, depressão, angústia, essas coisas todas. E familiar. Muito familiar. Esses dias mesmo, eu tive uma experiência com um rapaz que ele me ligou que, né, da esposa, que a esposa ia... o lar dele não estava em conflito, né? E até deu denominação. Eu falei, rapaz, vamos orar. Aí eu falei com ele, comecei a colocar, né, em prática, né? Falei assim, rapaz, aí foi o que eu falei, né? Falei, vocês já fizeram isso? Você já jejuou por ela? Já? Ele, rapaz, não. Eu falei, então, é isso que vocês têm que fazer. Coloca em prática. Aí oramos. Mas já estava assim, acabando, quando de orar, ele já estava, não, pastor, agora eu vou colocar em prática, meu lar vai ser restaurado, porque só a oração, só a orientação que o Senhor me deu aí, já recebi uma bênção. Então, a gente orienta muito nesse aspecto. Outro dia geralmente ligou outra irmã que estava enferma, né? Se não me engano, o familiar estava enfermo. Ela já ligou porque várias orações que foram feitas, naquilo que ela foi orando, o Senhor tinha curado
né, o seu familiar. Então, as restaurações hoje são mais de família. E cada oração que nós fazemos ali só tem restaurado famílias. Muitas famílias. E conversão, né? Eu estou com uma experiência de uma irmã, agora vamos botar no sentido de uma irmã, que ela tem um problema, ela é até de denominação religiosa mesmo, aquela mesmo que... E ela começou então a ter sonhos. Eu tive um sonho que Jesus ia voltar. Tive sonho que Jesus ia voltar. Estou tendo muitos sonhos. Só que ela ligou assim. Só que eu falei com minha família, estão achando que eu estou louca. E a minha pergunta é: pastor, eu estou louca? Porque eles não param de ter esses sonhos. Ter a voz de Jesus, Jesus vai voltar. Eu estou louca. Porque já estão mandando psiquiatra, então que eu estou... Meu Deus. Já está ouvindo, glória a Deus, ela sabe. Eu falei assim: minha irmã, então é você e eu. Ela, como assim? E eu e mais um bocado. Ela, como assim? Nós somos loucos por Jesus porque nós cremos na volta dele. Aleluia. E realmente, o que o Senhor está te falando para você, o Senhor está se revelando a você diretamente. É verdade. Isso é profético, é Ele que falou, não é nós que estamos falando, é o Senhor que falou que vai voltar. E isso é do Senhor, tá? Glorifica o Senhor. Aí nós oramos com ela. Agora liga para lá: pastor, tive outro sonho. Acabou. Então, mas ela já ligou angustiada porque falaram que ela estava ficando louca, paranoica. Pastor Elias, então acontece da pessoa ligar, pedir uma oração para um determinado assunto. Isso quer dizer licença. Acontece da pessoa ligar, pedir uma oração para um determinado assunto e depois retornar para dizer que já recebeu a bênção? Sim, muitos feedback. Tem muitos casos, irmãos que se converteram. Você pergunta assim: eu vou me batizar. Aí nós oramos, tal, recebi uma bênção, a gente conversou, tal. Aí eu falei assim: você está em que igreja? Não, minha igreja é Rádio Manaim, é o 0800, e vocês são nossa assistência é vocês. Eles se convertem no programa, na programação. Eles se converteram na Rádio Manaim. A minha igreja é Rádio Manaim. E assim todo dia de manhã eu não perco. Sabe o nome de todo mundo. Então, quando você atende uma pessoa, você fala o seu nome para a pessoa? Ele fala o nome, entendeu? Eu sou o pastor Elias, não mais nada. Então depois eles podem ligar. Eu queria falar com o pastor Elias. Também. A gente procura. Quando é eu que eu outro pastor. Depende quando ele atende, né? Como o pastor atende. É o pastor fulano, é o pastor Elias, é o pastor Pedro, é o pastor Fábio. Entendeu? Todos os pastores fazem. Então, eu tô dependendo do pastor, ele já pede também. E geralmente, como a minha escala é sábado e domingo, então já sabe a minha escala, né? Aí tem outro que já sabe que é a escala do outro. Entendi. Então, cada um tem seus dias, né? E à noite, né? Tem irmão. Às vezes tá de noite. Ô, pastor, você tá de noite? Falei, tô de noite. Agora, o que representa esse trabalho voluntário no 0800 pro senhor, pastor Elias? Pra mim, igual eu falei, né? Eu até falei com os irmãos. Eu falei: mas domingo, rapaz, sábado, domingo, rapaz, como é que fica a família? Eu falei: minha família é essa aqui, filho. Família é aqui. E minha esposa abraça a causa, a gente vai junto. E pra mim é tudo. Porque assim, a gente tem um carinho muito grande de trabalhar. Pra mim aprendizado, a gente aprende muito. A gente atende irmãos de todos os lugares. Tem irmãos que ligam: eu tô aqui no interior, não tem nada, aqui não tem igreja, não tem nada. E o que ele tem é isso, é o 0800, é isso aqui. Rádio Manaim. É o que tem, é o que eles têm. Isso é o que o Senhor deu a eles. E eles vivem por aquilo que o Senhor deu. E pra mim, é toda a minha alegria, eu vou com satisfação. É mesmo a satisfação e dá tudo. Mas se você matéria vai falar: não, eu tenho que... Eu tenho, até os clientes, você não trabalha sábado, tem um trabalho voluntário da Igreja Maranata, eu não abandono. Domingo também. A importância, né, pastor João, do servo nessa hora, de ter o trabalho, como o pastor Elias tem, que ele é microempresário dessa parte de construção civil, mas ele dedica um dia na semana para fazer esse trabalho voluntário que é tão importante, que é ouvir as pessoas que estão angustiadas,
né? As pessoas que estão desesperadas, sem esperança. Kleber, as pessoas estão se sentindo muito sozinhas, né? Como ele falou, um dos motivos das pessoas mais ligarem é se sentir só, não é isso? Solidão e tudo mais. Então acontece mesmo, já aconteceu comigo, por exemplo, da pessoa chegar, acabar o culto. Pastor, posso falar com o senhor? Pode. E a pessoa falava, colocava a situação dela, o que estava angustiando. E quando acaba, ela diz assim: pastor, nem precisa falar nada não. Eu só precisava conversar com alguém. Só precisava falar, verbalizar. Eu só precisava falar, verbalizar. É uma necessidade da pessoa. A oração não é isso? Muitas vezes nós estamos ali sozinhos, não temos ninguém para quem falar. Ah, tenho sim, o Senhor. E aí você vai, você dobra os seus joelhos, você fala com o Senhor e o Senhor está te ouvindo. E é a única pessoa que você tem certeza que está te ouvindo mesmo. Está te ouvindo. Né? Então, esse momento é importante para as pessoas. Ter um 0800, que às vezes a pessoa não sabe orar. A pessoa assistiu um culto na TV, no YouTube, e aí aparece um QR Code e o pastor diz assim: olha, se você precisa de oração, precisa conversar com alguém, liga para esse QR Code. A pessoa não sabe orar. Ela nunca aprendeu a orar. Ela acha que orar é fazer uma oração pré-definida, uma reza. E aí ela liga. E aí o pastor ora com ela, o pastor escuta, o pastor dá um conselho, como por exemplo aquele caso que ele falou. Você já jejuou por ela? Você já orou por sua esposa? E aí a pessoa sai dali já com uma experiência. Diz assim: eu não tinha ninguém para buscar. Primeiro eu busquei o Senhor e assisti o culto. Isso. E agora o Senhor me dá condições de ter um pastor, mesmo que à distância. Às vezes a pessoa está num lugar, não sabe onde tem uma igreja, não sabe que igreja que ela vai procurar. E não tem mesmo. A gente não tem lugar que a nossa igreja, distância de igreja mesmo, é 4, 5 horas ou então dias. Não tem como. Ou às vezes a pessoa está em casa, acamada, não consegue ir. E fora que as pessoas que aceitam o Senhor. Eu liguei, entendeu? Um que era... Ele estava: rapaz, eu quero largar o vício. Eu quero que você ore que eu preciso largar o vício. Aí eu comecei a falar, aí eu falei assim: você já foi aí evangélico? Ele foi: eu fui e tal, mas eu nunca me converti. Aí eu falei: como é que você quer mudar? Eu falei: só tem um jeito de mudar, é mudar agora. Você quer aceitar Jesus? Ele: eu quero. Aí oramos, aí lembra o texto, né, de Romanos, falamos com ele, orou. Ele: e hoje você vai? Vou. A partir de hoje você vai para a igreja. Eu vou, não, a partir de hoje eu estou indo para a igreja. E já aproveitando esse gancho, já que estão falando aqui do 0800, você que está assistindo esse Chamados para Servir, você que está ouvindo, você de qualquer parte do Brasil, do mundo, você pode ligar. É 0800, vou até pedir para o nosso irmão Josias colocar na tela aqui pra gente, no rodapé. Pronto, tá aí na sua tela, tá aí, prontinho, Josias já colocou. O 0800 707 3076, 0800 707 3076. Pode ligar qualquer hora do dia que vai ter alguém para atender lá, pastor? À noite também. Do dia e da noite? É 24 horas. Ah, mas eu só posso ligar 2 da manhã? Pode. Pode ligar. Tem que não dorme, acorda de noite, eu não tô conseguindo dormir, ora por mim. A gente ora, daqui a pouquinho a gente fala assim: entendi, foi uma benção. Aí liga de novo, porque já agora nós já fomos os remédios. Viramos remédio de sono. A oração orou, era um pouquinho aí. Não, agora eu quero oração de novo, porque dormiu, foi uma maravilha. Que maravilha. Aí, quem tá de noite. Tá aí também o QR Code para você. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ter acesso aí ao 0800, né? As informações que você precisa. Eu tô angustiado, eu preciso falar com alguém, eu preciso que alguém me ouça. Isso. 0800, é só ligar. 0800 707 3076. Vai ter sempre uma palavra lá de conforto, uma palavra de carinho. Mas é feriado. Não tem problema, domingo também. Feriado. Vamos lá. Glória, tá chovendo, sol. Tá um grupo lá, os pastores estão lá, um exército lá do Senhor que está à disposição para orar mesmo, para interceder por eles e sem restrição. Isso é um trabalho maravilhoso, pastor, que muitas vezes nós esquecemos de falar aqui e muitas pessoas não sabem, desconhecem, né, que tem esse socorro imediato, né, na hora da dificuldade. Sabe por quê? Há uma pesquisa que saiu agora recentemente de que a partir
a partir de 11, meia-noite, geralmente em datas como Natal, feriado prolongado, onde as pessoas elas se sentem mais sozinhas, abandonadas, precisam conversar. E muitas vezes não tem com quem conversar. Kleber, tem até uma parábola que Jesus conta de uma pessoa que foi bater na porta do vizinho de madrugada porque ia receber pessoas na casa dele e foi pedir. Você tem... Eu não me lembro se ele pede 3 pães, alguma coisa assim. Isso. E uma hora dessa você vem pedir pães. Mas o Senhor, ele não tem hora. O Senhor, ele não dorme. A Bíblia diz, o vigia de Israel não dormita nem dorme. Verdade. Então você pode buscar o Senhor de manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite, de madrugada. E o Senhor não dorme. Mas como há pessoas que não sabem buscar o Senhor, vão buscar o Senhor através de um pastor. Eu vi uma vez uma frase de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: a Bíblia, ela é a luz para a igreja. Lâmpada para meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Mas o mundo não lê Bíblia. O mundo lê crentes. Então os crentes são a luz do mundo. Está na palavra. Então vem uma hora dessa em que uma pessoa tá ali, não sabe o que fazer. 2, 3 horas da manhã. Imagine. Ligou pro 0800, recebeu uma palavra de um servo de Deus que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Aquela pessoa pode estar em trevas, mas ela encontra a luz, que é Jesus, através do seu servo que testemunha. Isso é uma bênção. Tem uma irmã aqui, o nome dela é Carmen Lúcia Gonçalves. Ela mora em Córrego do Indaiá. Eu conheço onde é. Sabe onde fica Córrego do Indaiá? Você conhece, pastor? Eu não. Às vezes se ligam para lá desses lugares assim. Mantenópolis. É pertinho de Mantena, Minas Gerais. Só que Mantenópolis é Espírito Santo e Mantena é Minas Gerais. E ela disse: Kleber, Pai do Senhor, eu moro distante da igreja. Né? Ela é da igreja de Camarata, mas ela mora distante, ela mora numa zona rural. Isso. Né? Ela mora em Santa Luzia de Mantenópolis. Tem muitos. Já passei em Santa Luzia. E ela diz: aqui só temos culto nos finais de semana. E a Rádio Manaim é a minha companhia diária. Amo esse quadro chamado Para Servir, onde nós percebemos e aprendemos com as experiências dos irmãos e somos abençoados. Tá aqui a irmã falando, realmente ali em Santa Luzia de Mantenópolis é só final de semana, é distante, e as pessoas têm a Rádio Manaim, agora a TV Manaim, né? Agora também o YouTube, onde elas podem ter acesso, né, aos cultos, aos quadros, aos programas, e elas não se sentem sozinhas, não é? Mas e quando você acorda um problema, né? Às vezes um problema familiar, com o filho, com o marido, com a esposa, com a enfermidade. Muito. Não é? E aí, meu Deus, quero conversar com alguém, quero ter uma palavra. 0800. E é todos os lugares. Se estende a todo mundo. Vem todas as denominações. Pessoas de outras denominações também? De todas. Católicos, pessoas evangélicas, de outras ligam e a gente atende e da mesma forma. A gente pode. A gente que tem uma fichinha, né? A gente faz, né? Aí a gente pergunta: qual igreja você reúne? Aí ela fala assim: eu reúno na igreja tal, mas eu assisto o programa Maranata. Eu falei: não, irmão, não tem problema não. Eu assisto, mas minha mãe é da Maranata, mas meu irmão, aí que tipo assim, né? A cena que a gente vai fazer, não, foi não, meu irmão, mas aqui é para atender a todos. A todos, glória né? a Deus, lá. Olha só, a importância, né? Sim. Kleber, só para você ter uma ideia, né, 2 experiências assim que eu vi. Uma de uma psicóloga, ela conhecia o Senhor. Então, ela, quando alguém a procurava para tratar de uma depressão, de alguma coisa da sua mente, ela perguntava assim: você quer melhorar ou você quer ficar boa? Porque se você quiser melhorar, eu posso te ajudar com as técnicas da psicologia. Mas se você quiser ficar boa, eu vou precisar falar de Jesus para você. Olha a diferença. É, realmente. Verdade. E outro, um parente meu que também trabalha com terapia e tudo mais, ele me liga: você pode me dar o endereço da igreja mais próxima de tal assim? Porque eu estou atendendo uma pessoa. Ele usa as técnicas de terapia e tudo mais, mas eu estou atendendo uma pessoa e eu quero mandar ela para uma igreja.
E ela é de tal lugar. Aí eu procuro, dou o endereço para ele e ele passa a pessoa ir para a igreja. As pessoas estão precisando conhecer Jesus. As pessoas estão precisando buscar o Senhor. Elas estão descobrindo que só os prazeres desse mundo não satisfazem. Como a sua vida, não é, pastor? Especialista nas festas e tudo mais. Mas, de repente, descobriu que precisava de algo a mais. E aí aquela voz veio. Como é que foi que ele falou? Não. Pra mim, igual eu falei até com o Cleber, pra mim, eu não aceitava isso. Errando ou não errando? Como é que é? No erro? Se eu fosse errando ou não errando. Aí aquela voz, que coisa é essa? Errando ou não errando, você não sabe mais na minha presença. Aí eu olhei pra mim assim, falei nada não. Aí eu falei, gente, mas tem coisa que o senhor fala com você que com você. É verdade, pessoal. É coisa sua. Porque eu tinha. Aí, quando eu comecei, né, aí eu comecei com minha esposa, aí já começou a entrar o conflito na minha mente. Ficava bem assim, eu sou muito errado, e não sei o quê, por que eu vou? Não vou. Não, cara, é todo errado, não gosto de não, eu gosto das minhas coisas, não quero largar isso. Eu ficava com aquele negócio. Aí foi quando. Aí eu falei assim, vou ter que falar com esse camarada de um jeito que ele vai entender. Aí falou comigo desse jeito. Errando ou não errando, até hoje não entendo. Errando ou não errando, você não sai mais na minha presença. E foi justamente a minha vida tudo, aí, como eu falei, já no processo para o batismo, eu ainda dei uma. Aí opa, vem cá agora. Uma escapulida? Tentei escapulir. E o Senhor foi lá e resgatou. Pronto, depois que aí acabou. Era errando ou não errando? Errando ou não errando. Aí batizando. Aí vem a minha processo de caminhada, sempre foi. O Senhor, opa, aí vinha sempre, ó. Você aqui, você vai. Fica aqui. Aí, então a gente teve toda coisa. Aí eu tive N's, né, assim. Os obstáculos, a gente fala assim, a gente tem. Parece que não, mas tudo vem para divergir no seu processo. Eu tive a perda do meu pai, eu tive a perda da minha mãe, eu tive a perda do meu sogro, né? Aí convivi com isso, né? Aí minha esposa, tive a perda da minha sogra. Depois, agora na Covid, tive do meu irmão, mais novo, é o caçula, era obreiro da igreja de Cobilândia. Aí ele teve um problema de Covid, depois teve um problema no estômago, aí ali veio a falecer. Quer dizer, eram 45 anos, um jovem, 45 anos, casado, não tinha nem 2 anos de casado, mas por ele sofreu muito, não tinha nem filho. Depois tinha perdido meu irmão também, um outro irmão. Esse, pra mim, foi mais triste, porque eu consegui, graças a Deus, assim, o Senhor, né? Toda a minha família, da minha parte, meu irmão, minha irmã, todos eles foram presentes do Senhor. Porque eu me empenhei, porque o que o Senhor me deu foi bem assim. O Senhor me deu uma revelação que eu passava para ele, assim, ó. Vocês nasceram para andar na minha presença. Não criei vocês para o mundo. Aquilo ali que eu entendi. Logo que eu me converti, eu falei assim, eu não fui criado para o mundo. E eu mesmo, com tudo que tinha, eu me sentia um peixe fora d'água no mundo. Porque eu tinha valores que eu queria implantar no mundo que não dava certo. Né? Porque eu acabei... Não entrava. Entendeu? Eu falei, por que não é assim? Mas porque eu não tinha um argumento. Você é um bobo, tal, isso aqui. Quando eu me converti, aí eu implantei todos aqueles valores que eu achava que estava certo. Aí eu falei, por quê? Porque agora eu sou servo do Senhor. Porque eu achei na palavra uma base para me poder saber que aquilo que estava errado, eu podia falar que estava errado, porque eu tinha sempre. Aí quando foi o argumento que eu sempre usei dos meus irmãos, assim, nós não fomos criados para o mundo. Nós fomos criados para servir o Senhor. O último foi meu irmão, que era viciado, bebida e tal. Minha irmã chamou lá, eu estava muito. Aí eu fui falar com ele, eu falei, você não foi criado para o mundo, você foi criado para servir o Senhor. Você gostaria que eu também tivesse nessa minha coisa? Ele, não, pastor, não é meu irmão. E daquele dia em diante, ele falou assim, você vai para a igreja hoje? Mas eu tomei de bebida, falei, não quero saber, você vai desse jeito. Aí, Marta... Errando ou não errando? Aí peguei meu irmão, aí meu irmão Isaías pegou, não, ele vai, minha irmã, ele vai. Aí ele foi dele. Eu tenho um sobrinho que é diácono. Aleluia. Da igreja de Nova Canaã. Aí ele é obreiro hoje na igreja. Graças lá de... A família toda envolvida com o Senhor, né?
Entendeu? Graças A minha a Deus. filha é da Resistência, que é Kate Namara. professora, tudo. E professora, tudo, aí se envolve Que em bom. tudo. Pastor Elias, E os e meninos? se alguém quiser orar junto com o senhor, lhe pedir um conselho, qual é o seu dia, qual é o seu horário? Lá no No 0800? 0800. 0800, sábado e domingo. De que horas até que horas? Geralmente é o dia todo. Ah, Tá. entendi. 6 da manhã até às 18, mais ou menos. De 6 às 5 da tarde. Ah, 6 às 5 às 5 da da tarde. tarde. Pode Ligou ligar. lá, vai encontrar o pastor Elias. Pastor Elias ou o pastor Gedaías, que também tá junto. Amém. Que é 2 pastores que ficam. Entendi. Olha só que Quando eu é benção. o pastor Gedaías, quando eu é o pastor Fábio. A Ana Paula, que mora no Magalhães Bastos, Rio de Janeiro, disse assim: Kleber, estou aqui no meu trabalho, estou ouvindo o quadro Chamados para Servir, e o Senhor tocou no meu coração para eu orar mais pelo 0800 da igreja. Esse recurso que tem sido assim um recurso maravilhoso do reino de Deus para resgatar as almas que estão perdidas nesse mundo. E agora, a partir de hoje, também vou passar o 0800 junto com os links da igreja para os meus amigos e colegas de trabalho. Que o Senhor continue abençoando a vocês, pastores, a vocês todos da Rádio Mané. É interessante isso, né? Com certeza. Você passar, olha, um amigo seu, um colega seu de trabalho, que você sabe que está vivendo uma crise, um problema, uma depressão. Olha, tem esse telefone aqui, caso você precise de socorro, ligue para esse telefone. Liga. Maravilha, Vai ter alguém lá. Porque geralmente, né? É igual gás de cozinha, né? Só acaba no dia de domingo, na hora do almoço, né? Não é Boa verdade? noite. Boa noite. Então, na hora que vier o problema, né? Você tem um telefone ali de alguém que você vai ligar e alguém vai te atender. E vai ser usado por Deus. Exatamente. Exatamente. Eu- Usado por Deus. Amém. Eu tive uma experiência meio engraçada, mas meio, não sei se, eu creio que pode ser até um exemplo para alguns, né, que já estão servindo o Senhor. Né? Ministério, né? A gente tem as coisas. Aconteceu uma situação, aí eu dei uma orientação que eu tinha que ficar em outra igreja, né, com outro pastor. Aí eu tô lá, aí teve 2 situações. Uma foi que minha filha chegou, cara, chorando. Pai, o senhor tá de orientação. Não fala que o senhor tá de orientação. Aí, chorando. Aí eu, e agora? Aí eu clamei, aí o senhor falei, minha filha, vou te explicar uma coisa. Quando eu vim para essa obra, o senhor me orientou que eu tinha que ficar aqui. Eu fui levantado obreiro, o senhor orientou que eu ia ser levantado obreiro, eu aceitei a orientação. O senhor orientou que eu ia ser levantado diácono, eu aceitei a orientação. O senhor orientou que eu ia ser levantado ungido, eu aceitei a orientação. O senhor falou que eu ia ser ordenado, eu aceitei a orientação. O senhor falou que eu ia para a igreja A, eu aceitei a orientação. Eu ia para a igreja B, eu aceitei a orientação. Agora o senhor orientou que eu vou ficar nessa igreja com o pastor. É até pastor Cleto, né? Pastor Cleto. Então, eu estou debaixo de uma orientação, sim. E essa orientação é do Senhor. E eu sempre atendi a orientação do Senhor. Se alguém A, B falou que essa orientação é de A, eu entendo que é do Senhor. E nada acontece se não for perguntar assim. Então, eu estou debaixo de orientação, sim. Quem perguntar, fazendo, o senhor orientou que meu pai ia ficar lá na igreja, assim. Aí, Cláudia, cantou o coração dela, assim, glória a Deus. Aí, a gente é meio... Eu tô dentro daquele processo de errar ou não errar, a gente tá sempre... Eu tava lá, muito bem, certinho e tal. E o senhor falou, não, você vai pregar. A orientação não é pregar, nada. Um dia, um belo dia, aí somos em línguas, oração, a benção. Aí um dia eu inventei fazer uma pirraça. Eu digo que é pirraça com o Senhor. Senhor, não prego, não faço louvor. Então, ficar falando de línguas, esse negócio não dá certo, não. Então, eu vou ficar quietinho. Aí o Espírito Santo me tomava, eu... Não falava. Um dia, eu fiquei rouco. Minha voz foi sumindo, e eu fui perdendo a voz. Fui no médico, fizeram radiografia, foto, tudo, não tinha nada. O médico, não tem nada. Esôfago. E a voz não saía? E a voz só igual o pior pato doido. Um dia eu subi o Manaim, aí eu subi o Manaim e falei, Senhor, essa voz minha, misericórdia, Senhor. Eu já estou sentindo até ser chacotado. Chacota. Aí o senhor falou assim, você falou que não queria mais abrir sua boca? Eu vou tirar sua voz. Meu Deus. Aí eu chorei, né? Eu disse, não, Senhor, misericórdia.
Aí naquele que eu vi misericórdia, só usou interpretação lá, falando que tava dando cura, tava operando. Eu falei, já subi com 50% da voz. Quando desceu do Manaim? Já subi com a voz mais boa. Aí depois na porta subir, ele falou de novo comigo. Aí eu já subi com a voz boa. Graças a Deus. Aí voltei no médico, eu tinha que, retornar, porque ele me deu até remédio. Falou. Aí quando eu cheguei lá e conversou, seu Elias, seu exame não tem nada, seu Elias, tá tudo certinho. Eu falei, é mesmo, doutor? Eu com a voz boa. Ele, você tá com a voz boa, rapaz? O que aconteceu? Eu falei, rapaz, essa história aí, não se mete não. É melhor deixar isso pra lá. Uma experiência boba, mas assim, eu entendo que a gente... É meio, tem hora que a gente igual criança, né? Caspiar. O senhor Mas foi rapaz, o médico até hoje tá querendo saber o que aconteceu. Eu falei, não, rapaz, não esquenta não, essa história aí. Conversa. Quem tá mandando um abraço pro senhor, o pastor Manel Bento. Amém. Pastor Manel Bento. Ele disse assim, Kleber, estamos aqui acompanhando e glorificando o nome do senhor, pastor Manel Bento de Oliveira, bairro Santo Antônio. Amém, queridos. Bom, 9h05, chegamos ao final aqui do nosso Chamados para Servir. Amém. O irmão Aparício de Brasília disse assim, Kleber, a voz do pastor Elias me lembra do pastor Jairo Gomes Coelho, é igualzinho, hein? Que bom. Dá um abraço nele, tá bom? Manda um abraço meu a esse profeta de Deus aí, o pastor Elias. Tá bom, tá dado aqui o recado. Glória a Deus. O nosso irmão Aparício lá de Brasília, Sobradinho 2. Pastor Elias, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Eu sei que o senhor é muito ocupado, trabalha, mas abriu essa lacuna na agenda para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida e da sua família. Leva o nosso abraço à irmã Rosana, sua esposa, ao Davi, Paulo Vitor e a Kate Namara. Kate Namara, por que Kate Namara? É melhor deixar pra lá, era né? Ser Kátia e ia ser Mara. Aí botou, aí eu cheguei lá na hora e falei assim, e a gente que registra, né? Sim. Ia ser Kátia, virou Kate. Aí Kátia, aí ficou Kate Namara. Tá certo. Aí bota Kate, aí botou Kate com Kátia Namara. Aí essa briga na escola dela, coitada, ela sofria. Aí Kátia Namara não é Kate? Mas leva o nosso abraço à irmã Kate Namara. E os irmãos ela queria vir, tá bom? Ela queria vir. Eu quero ir lá, vou ficar. Só que agora ela arrumou 2 turnos, que ela é pedagoga, né? Trabalhando. Aí agora arrumou 2 turnos de professora. Aí tá certo. Aí eu já falei, rapaz, eu queria ir. Não tem como vir mesmo, né? Pastor, obrigado, tá? E olha, que Deus abençoe nesse trabalho tão nobre, que é o 0800 ali atendendo os nossos irmãos e pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Maravilha. Obrigado pela vinda aqui, pastor. Maravilha. Pastor João Carlos Braga, obrigado também. Leva o nosso abraço, pastor, ali, os irmãos de Glória 2, irmã Bárbara, né? Amém. Obrigado pela vinda aqui, por sempre nos ajudar, pastor. E é sempre uma bênção para mim poder participar desse programa aqui e glorificar o Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito na vida de tantas pessoas. É verdade. É um programa edificante. E a gente não pode nem dizer que não conhece o Senhor. Não tem como, né? Glória a Deus. Eu aprendi mais um agora, hein? Errando ou não errando? Não pode errar, é um processo. Glória a Deus. E mais assim. Isso mostra o amor do Senhor, né? Com certeza. Pela nossa vida. Nós somos pecadores, somos falhos, mas o amor, a graça, a misericórdia do Senhor, né? A palavra diz assim, Kleber: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é verdade. Glória a Deus. Mesmo fazendo pirraço. Mesmo fazendo pirraço. Eu digo que foi aquela pirraço. Aquela linha, eu não sei se eu não esqueço nunca. Aí eu falo agora. Aí eu sempre falo, ó, cuidado que você fala com o Senhor. Cuidado que você fala. Ô Kleber, pois não, pastor. O pastor Elias ainda saiu por baixo, hein? Porque o último que disse que não ia falar foi para dentro da barriga de um peixe. Jonas. Não é? Um pouquinho por aí. É verdade. Eu fui para dentro do Manaim. Bom, depois dessa, a paz, Senhor. Ponto final do nosso Chamados para Servir de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Você vai poder rever esse Chamados para Servir amanhã, depois da manhã, sexta-feira, aqui na Rádio Manaim, a partir das 8 horas da manhã. Tá bom? A todos, a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.